Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Fernanda e hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo falando sobre a palavra de Deus e o assunto de hoje, né? Eu quis trazer esse assunto porque eu acredito que é uma das coisas que sejam mais difíceis assim na caminhada de um cristão, né? Você conseguir lutar contra é, os pensamentos, lutar contra aquela vontade que vem surgindo incansavelmente na sua mente para você pecar. Então, eu quis trazer esse assunto, eu fui tocada para trazer esse assunto para vocês, que é sobre o cuidado da mente. Como é importante a gente estar cuidando da nossa mente, a gente tá sabendo como saber como lidar com ela e entender a sua importância, né? E o porquê de tantos pensamentos intrusivos. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, eu vou explicar para vocês um pouco sobre da onde que vem certos pensamentos e como que a gente pode combatê-lo. Então, o versículo de hoje, para a gente conseguir falar sobre esse assunto, está lá em Provérbios 4:23. A versão que eu vou estar lendo agora é a versão NTLH, né? Eu vou estar lendo aqui ela e pode ser que a versão de vocês seja outra. E aqui diz assim, nessa versão: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em algumas outras versões, no lugar de pensamentos, há coração, né? Pra gente cuidar do nosso coração, porque dele procede nossa fonte de vida. Mas eu trouxe essa versão principal porque os próprios desejos do nosso coração surgem a partir do nosso pensamento. Então eu trouxe essa versão em específico e eu achei ela muito interessante para falar sobre o assunto de hoje, né? Sobre o cuidado da nossa mente. Por quê? Porque cabe a gente pensar, quando a gente reflete nesse versículo, ele fala que as nossas ações são dirigidas pelo nosso pensamento. Então, dependendo do que a gente está pensando, a gente pode praticar aquilo. Então, se a gente não souber como lidar, se a gente não souber como cuidar disso, quando a nossa mente enche de informação, enche com muita coisa, ou a gente tenta eliminar esses pensamentos, ou a gente vai colocar ele para fora. E como a gente coloca para fora? Praticando. Então é muito importante que a gente saiba como lidar. E aqui em Provérbios diz que a nossa vida, as nossas ações são dirigidas pelos nossos pensamentos. Então por isso que é muito importante a gente saber como cuidar da nossa mente, como que a gente pode lidar com ela nesses momentos. E sabendo disso, eu queria destacar um ponto, que uma das principais formas do inimigo nos tentar é pela nossa mente. Ele não vai tentar a nossa vida, nos fazer pecar só pela nossa mente, mas a principal forma que ele tenta é essa. Porque ele sabe que se a gente não souber lidar com nossos pensamentos, a gente pode praticar aquilo que ele está colocando na nossa mente. Então, a gente tem que cuidar desse campo que a gente tem, né, da nossa mente, porque todo mundo está vulnerável a ela. Até quem é cristão pode ser tentado pelos pensamentos. Até quem é cristão pode ter pensamentos que a gente pensa, tipo assim, meu Deus, por que eu tô pensando isso, né? Pensamentos absurdos. Cristãos também pensam pensamentos pecaminosos, pensamentos sujos. Por isso que a gente tem que saber lidar com eles. E eu quis dar ênfase nesse assunto por conta disso. Eu quero, antes de iniciar, ler aqui, iniciar de fato, né? Eu quero ler aqui um versículo que está lá em Romanos 8:5. Diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então eu achei esse versículo muito interessante quando eu li ele. Ele marcou muito a minha vida quando eu li. Porque ele diz assim, olha, se a nossa mente estiver voltada para os desejos da carne, a gente vai pensar nas coisas da carne. Agora, se a gente está submisso ao nosso espírito, a nossa mente vai estar voltada para aquilo que o nosso espírito anseia. Então é o seguinte, na nossa mente, ou a gente glorifica a Deus, ou a gente glorifica o seu nome, ou a gente peca contra ele, que a gente pode pecar contra Deus no nosso pensamento também. E como é que a gente sabe lidar com isso? A gente lida com isso a partir da maneira a quem nós estamos nos submetendo. Então, se eu estou me submetendo ao meu espírito, ao Espírito Santo de Deus, se eu estou me submetendo às suas vontades, a minha mente vai estar voltada para aquilo que é santo, para aquilo que é do céu, para aquilo que vai me edificar.
Agora, se eu estou me submetendo àquilo que é da carne, a minha mente vai estar voltada para aquilo que é da carne. Então, por isso que é muito importante a gente entender a quem nós estamos nos submetendo, a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos alimentando mais. Será que a gente está alimentando mais a nossa carne ou o nosso espírito? Por quê? Porque até os nossos pensamentos dependem disso, a quem nós estamos nos submetendo. E como eu falei, se a gente não cuidar dela, a gente vai praticar. Então, tenta filtrar isso, tenta parar um pouco para pensar e para refletir. A quem que eu estou servindo? Ah, eu estou servindo ao Espírito Santo. Mas aí há momentos da minha vida que eu começo a pensar pensamentos sujos. Por que isso está acontecendo? Por que a minha mente está dando lugar a isso? Então a gente tem que avaliar tudo isso de uma maneira geral. Porque nesse versículo deixa bem claro que se a minha mente está voltada, se eu estou me submetendo, vivendo de acordo com o Espírito Santo, minha mente está voltada a Ele. Mas se eu estou vivendo de acordo com o que a minha carne deseja, aqueles desejos da carne, de pecar, de cometer imoralidade, de beber, seja o que for, a minha mente vai estar voltada a isso. Isso é um fato. Então, como eu falei para vocês mais cedo, a gente tem que estar avaliando. Tá, a gente já entendeu esse campo geral do pensamento, da onde que ele pode estar vindo. Então, eu vou trazer agora o assunto específico que eu falei lá no começo do vídeo, que é a fonte dos meus pensamentos. Da onde que certos pensamentos estão surgindo? Então, da onde que esses pensamentos sujos estão surgindo? Então, a gente tem que saber a fonte dele. Por quê? Porque quando a gente sabe da onde esses pensamentos estão vindo, fica mais fácil para evitar, sabe? Então, se eu sei que um pensamento está vindo de tal lugar, eu não vou cometer aquilo, porque eu sei que se eu fizer aquilo, eu vou pensar coisas que vão me fazer pecar. Então, é muito importante a gente saber a fonte que eles vêm. E a fonte que eles vêm pode ser tanto de uma maneira interna, né, como de uma maneira externa. Então, eu separei aqui uma das principais fontes que ele pode surgir. Então, a primeira delas está lá em Efésios 5, do 3 a 4. Quando a gente vai ler Efésios 5, de 3 a 4, ela diz o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Então, o primeiro ponto aqui que cabe destacar, né, da onde vem esses pensamentos, é o que nós estamos consumindo. O que está no nosso meio. Efésios 5 diz que a gente não pode ter no nosso meio moralidade sexual, coisas obscenas, porque quem serve a Deus, quem é santo, né, quem serve a Ele, a gente tem que buscar viver em santidade, santo como Cristo foi santo. Então, a gente não pode estar pensando em certas coisas. Então, por exemplo, o que eu quero dizer quando eu digo que não pode haver coisas impuras no nosso meio? Se uma pessoa, ela consome muita coisa violenta, se ela consome muita coisa que há muita imoralidade sexual, muito teor sexual, há muita bebida, muita coisa relacionada a isso, a mente dela vai estar voltada a isso. Então, não tem como a pessoa tentar pensar coisas santas se ela só consome aquilo que é pecado, se ela só consome aquilo que é impuro. Então, se eu estou consumindo muita coisa violenta, a minha mente vai ficar pensando em coisa violenta. Se eu estou consumindo muita coisa que é muito teor de coisa sexual, a minha mente vai estar voltada àquilo que está atrelado à imoralidade sexual. Então, no nosso meio não deve haver nada dessas coisas. A gente tem que estar evitando isso para que a nossa mente não pense isso. Então, a principal fonte é essa. Já a segunda é a natureza humana. Quando a gente vai ler Marcos 7, do 20 ao 21, diz que o homem já é impuro, já tem pensamentos impuros, porque faz parte dessa própria natureza. Então, de natureza, nós já somos pessoas sujas, pessoas impuras. Então, se a gente tem um conhecimento disso, se a gente já sabe que a fonte desses principais pensamentos é algo interno da gente, aí que a gente tem que tomar mais cuidado, porque é algo que já faz parte da nossa vida. E se a gente não souber como lidar com isso, a gente vai cair em certos caminhos, em certas coisas errôneas. Então, se eu conheço, se eu tenho esse entendimento que minha natureza já é suja, então eu tenho que saber lidar com ela. Então, se eu estiver me submetendo ao meu espírito, por mais que isso faça parte da minha natureza, não vai me dominar esses desejos. Eu que vou dominá-lo. Eu que vou conseguir ter forças, porque o Espírito Santo vai me capacitar para me conseguir combatê-lo. Agora, se eu estou me submetendo aos desejos da minha carne,
tudo que está relacionado à minha natureza humana vai conseguir me consumir, vai me dominar. Então, por isso que a gente tem que saber a quem nós estamos nos submetendo. Porque dependendo de quem nós nos submetemos, a gente vai conseguir lidar com a nossa natureza humana. E o último ponto que eu trouxe aqui dessa fonte é a tentação. Como eu já falei lá no início, que é causada pelo inimigo. Por quê? Porque ele sabe que a principal forma dele conseguir nos fazer cair em pecado, dele conseguir nos fazer pecar, é a nossa mente. Então, uma das fontes é essa, é a tentação. E se a gente, se a gente estiver despreparado, a gente vai ceder a elas. Então, quando a gente entende toda essa fonte, quando a gente entende de onde que vem esses desejos e alguns pensamentos, a gente sabe como lidar com eles. Então, a gente consegue evitar certas coisas. Então, se eu sei que eu tô pensando isso porque eu consumo muita coisa que ateu sexual, se eu consumo muita coisa que há pecado, coisa impura, então minha mente vai estar voltada a isso. Então, por isso que a gente tem que saber a fonte para a gente conseguir evitar. E já que a gente sabe de onde que vem certas coisas, é importante a gente ter as ferramentas corretas para combater. Então, toda vez que a nossa mente ser bombardeada com certos pensamentos, a gente tem que ter as ferramentas corretas para a gente conseguir combater e não deixar que fique na nossa mente. Porque a gente tem que dar importância a isso. Porque se a gente não der importância, a gente vai pecar. Como eu falei, nossas ações são dirigidas pelos nossos pensamentos. Então, a primeira forma que a gente tem para combater certos pensamentos é repreender e pensar no que é santo. Quando a gente vai ler Colossenses 3:2, ele diz que a nossa mente tem que estar voltada para aquilo que é do alto, não nas coisas terrenas. E o que isso quer dizer? Se, por exemplo, vier um pensamento para você, um pensamento impuro, você não pode ignorá-lo. O que você tem que fazer? Tenta pensar naquilo que é do alto. Não pensa nessa coisa terrena. Não pensa, por exemplo, nesse pensamento. Então, toda vez que vier um pensamento impuro para sua vida, repreenda ele. Tente pensar em um versículo, tente pensar em um louvor. Ore a Deus em pensamento, porque isso ajuda muito. E isso é uma coisa que eu uso muito para mim não deixar que certos pensamentos fiquem fazendo morada na minha mente. Então, toda vez que vem esses pensamentos para sua vida, repreenda. Pense naquilo que é santo, pense naquilo que está no céu. Pense em versículos, em louvores, e isso vai ajudar muito a despistar e tirar esses pensamentos da sua cabeça. A segunda forma que a gente pode combater esses pensamentos é por meio do domínio próprio. Lá em Gálatas 5:23, a gente encontra, Gálatas 5 de maneira geral, a gente encontra os frutos do Espírito. E quando a gente vai ler o versículo 23 desse capítulo, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então, se eu cultivar o domínio próprio na minha vida, quando esses pensamentos vierem, eu vou conseguir dominá-lo, eu vou conseguir combatê-lo. E para mim cultivar os frutos do Espírito na minha vida, eu tenho que estar me submetendo ao Espírito Santo de Deus. Então, se eu alimento muito meu espírito, é claro que ele vai falar mais alto que a minha carne. Então, por decorrência disso, eu consigo cultivar o fruto do Espírito na minha vida, dentre eles, o domínio próprio. Então, quando eu tenho domínio próprio, quando eu consigo cultivar os frutos do Espírito na minha vida, eu consigo combater os meus pensamentos. E por último, eu trouxe o capacete da salvação. Quando a gente vai ler Efésios 6, quando a gente vai ler ele de maneira geral, né, principalmente a partir do versículo 10, a gente encontra a armadura de Deus. Essa armadura de Deus, o próprio Deus deixou ela aqui pra gente, né? Ele nos deu a instrução para que a gente possa nos equipar dela e conseguir combater as ciladas que o inimigo lança na nossa vida. Então, essa armadura é muito importante, porque ela vai nos ajudar a combater aquilo que está atrelado às armadilhas do inimigo que ele lança contra a nossa vida. Então, por exemplo, se você estiver equipado com a armadura de Deus, quando vierem as tentações do inimigo, você não vai conseguir cair, porque você vai estar equipado e o Espírito Santo de Deus vai lhe ajudar a vencê-la. Então, estar com o capacete da salvação em específico vai lhe ajudar nessa jornada, né? Por quê? Porque o capacete da salvação vai voltar a sua mente ao sacrifício de Jesus. Vai voltar a sua mente à salvação e o sacrifício que ele fez por nós. Além disso, ele também é capaz de nos proteger contra as mentiras do inimigo. Então, se minha mente está equipada com o capacete da salvação, não há mentira que o inimigo coloque na minha mente que eu vá acreditar, porque eu vou estar equipada com o capacete da salvação. A minha mente vai estar voltada ao sacrifício de Jesus. Então, quando minha mente está equipada com o capacete da salvação,
eu também consigo combater esses pensamentos impuros que eu tenho constantemente. Ou então, em outras palavras, os pensamentos intrusivos. Então, eu trouxe esses 3 principais formas de combater os pensamentos, porque eu acredito que podem ser as principais. Mas é claro que existem muitas outras, né? Quando a gente se alimenta da palavra de Deus, quando a gente nos preenche daquilo que é santo, a gente também consegue combater esses pensamentos, a gente também consegue nos encher daquilo que vai nos edificar. Então, eu trouxe esses em específicos, mas há vários outros. E eu acredito que falar sobre esse assunto é muito importante, porque a gente é o tempo todo tentado, a gente é o tempo todo bombardeado com pensamentos que querem nos fazer cair. Até porque, como eu falei, nossas ações são dirigidas pelos nossos pensamentos. Por isso que é muito, muito, muito importante que a gente traga sobre isso, fale sobre as formas da gente combater esses pensamentos, porque aí a gente consegue lidar muito bem com eles. E antes de finalizar a palavra de hoje, eu queria deixar para vocês aqui um versículo que está lá em Filipenses 4:8, para finalizar. Filipenses 4:8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, aqui em Filipenses 4:8 nos dá as orientações do que a gente tem que estar pensando. Tem que estar pensando naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é digno de louvor. No caso, pensar em louvores. Nossa mente está preenchida de louvores, adorações a Deus, que foi uma das dicas que eu deixei aqui para vocês, né, para quando vir esses pensamentos, repreender e pensar em louvores. Então, aqui em Filipenses 4:8, nos dá todas as ferramentas necessárias, ele nos auxilia a que nossa mente tem que estar pensando nesses momentos. Então é isso, eu espero que essa mensagem tenha edificado a vida de vocês, eu espero que vocês possam utilizar dessas dicas para você conseguir enfrentar esses pensamentos. Eu uso muito dessas dicas porque eu também sou muito bombardeada por certos pensamentos impuros e isso me ajuda muito. Então é isso, compartilhe esse vídeo se você achar que edificou sua vida. Tchau!